Mais um Faça Você Mesmo para você que acompanha aqui a TV Câmara Campinas. E hoje a gente vai ter o prazer de ensinar você aí de casa a fazer essa caixa linda, toda personalizada, seja para guardar lembranças, quanto as suas joias. E quem vai ensinar isso pra gente é a artesã internacional Marisa Magalhães. Muito obrigada por nos receber no seu ateliê. Marisa, conta pro pessoal de casa como que você começou a fazer esses artesanatos. Na verdade, eu comecei quando eu engravidei. Então, foi fazendo as primeiras lembrancinhas de nascimento do meu filho. Eu lembro que era um ponto cruz com uma pecinha de gesso. E aí disso surgiu, eu trabalhava na época numa loja de artesanato, trabalho ainda, né, na loja de artesanato, mas eu tinha muita dificuldade de vender as coisas porque eu não sabia como funcionava, né? Eu achei que eu não tivesse nenhum dom para artesanato até então. E aí comecei para poder vender, levar as coisinhas para casa, testava, voltava para a loja, já sabia vender e com isso eu tinha uma pecinha que eu testei. Essas pecinhas, as pessoas começaram a perguntar: como que você fez? Como que você fez? E eu comecei a ensinar no balcão. E aí do balcão foi para a sala de aula, e aí foi para a TV e muito mais coisa. E graças a Deus hoje eu dou muita aula e sou muito feliz dando aula. Marisa, o seu filho, né, a gravidez foi o combustível para você começar a fazer essas coisas. Sim, foi. Como que era aquele cenário lá em 2001 para hoje? Nossa, bem diferente. No artesanato, principalmente, evoluímos muito, né, em relação a materiais, a técnicas. A gente tinha poucas opções de tinta, quase nada de papel. A gente trabalhava muito tinha muito arte nouveau, cerâmica, já tinha bastante trabalho em madeira pintura country, mas tinha pouquíssimas opções de papel. Com o tempo, as fábricas, as empresas começaram a desenvolver mais trabalhos, mais projetos, mais papéis, mais materiais. E aí a gente foi desenvolvendo, e a gente inventa técnica, aprende também muita coisa. Então, nossa, um boom de 1000% nesses 20 anos. Sem contar nas redes sociais, que hoje em dia é tudo mais fácil, sempre tem um tutorial. Exatamente. A gente encontra tudo, né? Se você digitar hoje lá no seu navegador, você encontra tudo. Então, desde uma aula bem básica até umas coisas bem avançadas, técnicas bem avançadas. Tem gente que ensina, sei lá, todas as técnicas possíveis que existem de artesanato hoje em dia. Não só artesanato, né? Tudo. Então facilita muito para quem quer aprender e não tem possibilidade de fazer uma aula presencial ou não tem condições de pagar uma aula presencial também. Facilita muito a internet. Tanto para aquisição de materiais quanto para aprendizado. Falando em materiais, aqui no Faça Você Mesmo você vai ter todo o acesso a toda a lista. Falando nisso, anote os materiais. Para fazer a caixa personalizada, você vai precisar de uma caixa em MDF, papel para scrapbook, tintas na cor cappuccino, branca, verde vivo e verde esmeralda, renda de nylon, cordão rami, cola branca, flores decorativas, aplique em MDF. Separou os materiais? Então, qual a primeira etapa, Marisa? A primeira coisa que a gente precisa fazer é preparar a caixa com um fundo. Eu vou usar um fundo claro porque a técnica exige um fundo claro. Sempre é preciso preparar a caixa com um fundo, porque a madeira geralmente arrepia depois que a gente passa alguma coisa nela. Então, se você já for com a tinta direto, você vai passar, o MDF vai arrepiar. Eu estou trabalhando com MDF, não é madeira crua, é MDF, tá? Então, aqui eu tenho a caixinha, que a gente vai usar essa aqui. Eu acho que até mesmo a madeira crua tem que ter aquele fundo branco, não tem? Tem que ter. Branco se você for utilizar uma técnica que você vai ser clara. Mas às vezes você vai começar com uma tinta preta, aí eu prefiro de repente alguma laca indiana. Ela sela da mesma forma, para você poder lixar, só que ela fica mais escurinha, mais fácil você cobrir uma coisa escura com a tinta escura do que o claro, né, num fundo escuro. Então pode usar também alguma laca indiana. Então tá? essa parte é a selagem da caixa. Isso, a selagem da caixa. Tá. Eu vou fazer aqui com a tinta PVA branca porque já vai ser o meu fundo para a técnica que eu preciso, que é o marmorizado, tá? Então eu pus aqui um pouquinho da tinta PVA branca. Eu vou utilizar um pincelzinho, pode até ser um pincelzinho assim, durinho, porque eu utilizo sempre, deixa eu pegar aqui, um rolinho de espuma. O rolinho de espuma ele vai ser... Para não deixar a tinta escorrer? Também, mas mais no nosso caso, para não deixar marcada a pincelada. Ah, sim. Tá? Então a gente pode começar aqui com a tinta
Com a técnica do rolinho, a gente não precisa passar assim, ó, muito certinho. A gente pode passar com agilidade. Passa rapidinho. Bem rapidinho. É lógico que aqui a superfície não é muito grande, mas se a superfície for muito grande, você faz isso por partes, senão a tinta pode secar antes de você voltar regularizando ela. Tá? Tem alguma tinta específica? Essa é tinta PVA para artesanato mesmo. Tá. Tem muita gente que pergunta, mas é tinta de parede? A tinta de parede também é PVA, mas essa foi feita para artesanato. Então, para a gente poder trabalhar certinho, cheiro, né? Eu acho que o ideal é a gente usar para artesanato. Inclusive, não tem cheiro. Se o pessoal de casa aí ficar pensando, mas eu tenho problema com cheiro de tinta, não tem cheiro, gente. Tinta à base d'água, tá? Mesmo assim, a gente indica pessoas alérgicas, aquelas bem sensíveis, trabalhar em ambientes abertos. Tá? Então, aqui ficou bem marcado, bem feio, mas quando a gente passa o rolinho, ó, vai tirando toda a fissura, ele tira toda a marcação. Toda a marca do pincel, então você consegue fazer um trabalho mais uniforme, mais bem acabado, com mais rapidez. Com rolinho de espuma seco. Isso, rolinho de espuma sempre seco, tá? O pincel também sempre seco. E aí a gente faz esse trabalho de branco, que é só o fundo, em toda a caixa, tá? Faz dos 4 lados, faz no fundinho, espera secar, a tinta PVA rapidinho, 15 minutinhos já seca. Sim? Sim. E aí eu vou partir para uma outra que eu já trouxe branquinha para adiantar mais passo a passo, tá? Essa daqui eu vou deixar aqui. Isso. Eu já trouxe uma outra preparada aqui, vou deixar essa tampinha aqui por enquanto. Então, olha, ela já tá toda preparada com o fundo branco. Você passou uma mão só de tinta? Isso, passei uma mão só, lixei, porque na verdade, para fazer a técnica, eu vou passar uma outra demão de tinta branca. Então não tem necessidade de a gente deixar muito branquinho na primeira camada. Tá. Mesmo que fique às vezes um pouquinho manchadinho, você pode manter porque não vai ter problema. E aí a técnica, eu vou voltar aqui com a minha tinta PVA branca, o meu mesmo rolinho que já estava sujo. Sim. E eu tenho aqui um pouquinho de uma tinta verde. Eu peguei esse verde mais ou menos baseado no tom do papel que a gente vai usar. Tá? A gente não falou isso ainda, mas a gente vai usar esse papel. Então, se eu misturar essa tinta com branco, a gente vai chegar mais ou menos nesse tom, que é o que eu quero aqui pra gente fazer a nossa técnica. Tom sobre tom. Tom sobre tom, exatamente. Fica até mais charmoso, né? Você pegar e escolher uma harmonia de cores. Exatamente. Procure começar pelo papel, escolhe primeiro o papel, depois com esse papel você vai e escolhe todos os outros detalhes dentro daquela escala de cor que o papel te oferece. Então o verde no tom do papel, as flores no tom do papel, a rendinha no tom do papel, fica mais fácil de você conseguir fazer uma caixa harmônica, assim, bem apresentada, sabe? Quando ela agrada os olhos. Sim. Então é mais fácil. Harmonioso. Isso. Então, depois que já secou aqui nossa primeira base de tinta branca, eu vou passar novamente a tinta PVA branca. E agora eu posso passar ela numa quantidade maior, porque para fazer esse efeito de marmorizado, eu preciso que ela esteja úmida, tá? Tá. Então, estou passando uma quantidade branca. Eu sei que para vocês no vídeo é difícil ver branco no branco, mas a gente vai facilitar agora com o verde. Ó, passei bastante tinta PVA branca. Vou pegar um outro pincelzinho aqui. Vou pegar a tinta verde e vou fazer aqui, ó, algumas manchinhas com a tinta verde. Só assim mesmo. Muito legal. Tá? Com o rolinho de espuma, eu vou manchar isso aqui. Então, agora é o rolinho que ele vai ser responsável de fazer o meu trabalho de marmorizado. Então, alguns lugares vão ficar mais claros, outros lugares vão ficar mais escuros. Esse é o efeito que a gente está buscando aqui nessa caixa. Tá? Parece até um papel de parede. Parece, né? Inclusive dá pra você fazer numa parede, lógico, com um rolo maior, né? Um rolão grande, dá pra você fazer esse trabalho marmorizado também, parede, móvel, onde você quiser. E aí esse trabalho a gente vai repetir de todos os outros lados, tá? Mais branco. Quantidade bem boa, se você tá vendo que eu tô pondo bastante tinta. Deixa eu tirar umas colherinhas aqui. O legal também é que quando você coloca o verde, se você achar que ficou muito escuro, você pode vir com o branco novamente, coloca o branco e passa o rolinho. Ou, se ficou muito claro, você coloca mais verde e passa o rolinho. Passa o rolinho. Ó, bem irregular mesmo. E vai passando. Vai passando.
Esse rolinho faz mágica. Esse rolinho é. Inclusive depois pra cola, para tudo, gente. Tem que ter alguns em casa para você ter. E não adianta também, gente, achar que vai conseguir fazer um lado idêntico ao outro. Não vai. Isso é artesanato, não é nada industrial. Então depende da sua mão, da quantidade de tinta que você pôs. Marisa, você começou fazendo lembrancinhas para o seu filho? O que te levou a fazer essas caixas personalizadas? Olha, eu acho que foi um pouco dessa necessidade de testar as tintas e um pouco da curiosidade também de o que mais eu consigo fazer se eu conseguir fazer lembrancinha. Eu até te adiantei antes, né? Eu achava que eu não tinha nenhum dom para artesanato, nada. Minha mãe sempre foi do artesanato, ela pinta, ela fazia cerâmica e tal. E eu achava que eu não tinha, achei que eu tinha 2 braços esquerdos, eu não tinha esse dom. Quando eu comecei a fazer lembrancinhas, quando eu fiz as lembrancinhas, porque é muito bom quando a gente faz uma coisa, você entrega e a pessoa fala assim, nossa, que lindo, foi você que fez? Isso te estimula. Dá um orgulho. E aí você fala, quero fazer mais coisas, o que mais eu consigo fazer? Então eu acho que foi um pouco das duas coisas, da necessidade de querer me desafiar, porque eu falar, não sou tão ruim assim, e também da necessidade de ter que testar os materiais para poder vender, porque eu precisava vender, né? É tão ruim você chegar numa loja, querer uma dica e a pessoa não saber te dar. Exatamente. Então, aí eu falei assim, não, eu preciso saber pelo menos para que serve, né? E abre mais portas, tanto para você poder fazer artesanato e vender, quanto até os próprios materiais, para poder explicar e também estimular outras mulheres. Exatamente. E é um trabalho que estimula muita mulher, tira muita mulher da depressão, ajuda financeiramente. Tem tanta coisa boa que o artesanato traz, sabe? Traz uma independência financeira. A elevação da autoestima, né? De cada vez que você recebe uma elogia, a pessoa fala, nossa, que caixa linda, quero uma dessas. Aí você fica tão orgulhosa, né, do seu trabalho, que é tão gostoso isso. Eu gosto muito dos benefícios que o artesanato traz, sabe? Eu tô fazendo agora aqui na mão porque os outros lados todos já estão pintadinhos. Certo. E aí a gente vai ter uma dificuldade de apoiar sem secar. Então vou fazer todos os lados, aí eu vou secar a caixa. Vou aproveitar e já vou fazer no fundo também pra gente deixar a caixa bem acabadinha. Aí quando você fizer agora essa parte do fundo, você vai vir com o secador. Sim. O secador é um ótimo aliado. Excelente. Eu gosto também de usar, muitas vezes, o soprador. O soprador, ele é bem mais quente, né? Ele tem uma temperatura bem mais elevada, ele não tem o vento, ele tem só a temperatura. Mas é quando precisa mesmo. É que hoje tá bem quente, a gente não vai ter necessidade de um soprador. O soprador, ele é um material de uma casa de artesanato? O que seria esse soprador? O soprador é igual um secador de cabelo, mas ele não sopra o vento, ele tem só temperatura. Ele é muito usado na indústria automobilística, para quem faz adesivação. E agora, né? Agora não, já tem um tempo assim, existem os mini sopradores para artesanato. Existem algumas técnicas que a gente precisa de uma temperatura alta, elevada, mas a gente não pode ter o vento, senão arrasta a tinta. Então o soprador é muito utilizado para isso. Você encontra em lojas de material de construção também, além de lojas de artesanato. Auxilia ali na hora do serviço para poder adiantar, muito, fazer, muito. Por exemplo, pega um grande número de encomendas, já ajuda, já vai adiantando. Exatamente, ele seca muito rápido, ele atinge, depende da marca, né, 200, 500 graus, então é bem... Ele amolece, inclusive, tintas, ele é muito utilizado para tirar tinta, para tirar adesivo, sabe? Sim. E é uma ferramenta também que pode queimar, então as pessoas têm que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Ó, então eu já fiz todas as partes, dá pra ver que cada ladinho tá de um jeito, tem uma tonalidade diferente. E a gente vai secar isso aqui pra partir pra próxima parte, tá? Marisa, olhem o tamanho do secador da Marisa. É um mini. É um mini, porque a gente usa muito. Se a gente pegar o secador comum de artesanato, a gente fica muito tempo com isso, o comum de cabelo, desculpa, a gente fica muito tempo segurando ele na mão e acaba que dói um pouco mais o braço, com o tempo a gente começa a desenvolver um pouquinho mais de lesões, então eu prefiro o pequenininho, ele é bem quente, mas ele é prático, e até pra gente levar, carregar. Colocou.
experiência ali da Marisa já é secando, já tirando algum nozinho, já passando a mão na caixa, já secou? Já secou e eu fui tirando esses nozinhos que ficaram. Lógico que porque eu sei também que vai uma faixinha aqui no meio, então às vezes fica um pontinho ou outro branco, mas eu sei que eu vou tampar, por isso que eu vou tirando, senão eu teria que ter tirado isso enquanto a tinta estava molhada ainda, tá? Tá. Bom, aqui a gente já tem toda a parte de fora feita. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou recortar do papel de scrap 4 faixinhas de 2 centímetros de papel. Aqui eu tô utilizando papel que é bem estampado, né? Pra fazer, de novo, composer com esse que eu escolhi, que vai ser minha tampa, então eles se combinam. E essas 4 faixinhas agora, eu vou colar aqui ao redor da minha caixa. Só que eu colo e corto um lado de cada vez. Já tirando a medida, pra não sobrar e não faltar nada. Isso. O ideal é você cortar o papel depois de você medir a caixa, tá? Porque às vezes as pessoas, por exemplo, assim, falam, minha caixa tem 20, vem e corta 4 faixinhas de 20, mas as caixas nunca são iguais. Às vezes um lado tem 20, outro lado tem 19,5. Outro lado tem 20,5, então pode sobrar um pedaço. Se sobrar, a gente refila, dura quando falta um pedacinho. Então eu aconselho, se você for cortar a caixa, meça uns 4 lados para cortar 4 lados. Olha a dica para você que vai na loja comprar a caixa, seja um baúzinho ou a caixa, a Marisa falou, cada lado tem o seu tamanho. Tem, porque as caixas, todas feitas hoje, né, aqui que eu conheço pelo menos, são artesanais. As fábricas de madeira, quem monta essas caixas, quem cola, é uma pessoa, uma ali, com elastiquinho e tal. Então pode haver, sim, erros de medida, milimetricamente, coisinha pouca, mas que vai fazer uma diferença no papel. Se fosse uma máquina, né, sairia diferente. Uma linha de série, assim, fazendo, toda seria idêntica. Mas são manuais, a gente tem que entender que isso pode ocorrer sim, tá? Tá. Então aqui eu vou pegar um pouquinho de cola branca. Gente, cola branca extra, não vale cola escolar. Porque a cola escolar, apesar de ser branca, ela tem muita água, ela não segura, ela é para trabalho escolar mesmo, tá? Então uma cola branca bem forte, eu gosto de usar cola branca extra. E eu vou passar aqui uma faixinha de cola. Pode ser que essa faixinha de cola seja mais larga do que o papel que eu escolhi, que eu cortei, mas não tem problema porque vai ter um acabamento, então por isso que eu não tô tomando esse cuidado. Caso contrário, eu teria que passar a cola atrás do papel. Olha a facilidade que a Marisa está trazendo. Já trouxe dicas de compra da caixa. Se você acha que não tem mão para isso, ela já está dando dica como passar a cola para você não ficar preocupado. Então tem tudo aí para você ir de casa tentar e fazer uma bela caixa. Não vale falar que não deu certo. Não vale. Porque eu tô dando dicas que todo mundo consegue, tá? Então, ó, ficou colinha para fora? Não tem problema. Tá? Porque a gente vai colocar um acabamento e não precisa se preocupar com isso. Como que a gente refila o papel? Existem várias formas. A menos indicada é essa aqui, ó. É pegar a tesoura e fazer isso. Porque você pode mastigar a caixa, a tesoura pode não chegar no final e, enfim, pode estragar o papel que você já colou. Uma mais fácil para quem tem, às vezes, medo até de trabalhar com estilete, é você usar uma base de corte, como essa que eu tô aqui. Sim. Ou, às vezes, um vidro, alguma coisa. E com um estiletezinho aqui, refilar dessa forma aqui, tá? Tá. Eu gosto de enfilar de uma outra forma, que eu pego o meu estilete e eu corto ele assim, ó. De cima pra baixo, eu abro bastante o estilete e de cima pra baixo eu faço isso, ó. Eu adoro o estilete para trabalho de artesanato. É muito bom, e muito o acabamento prático. Fica muito perfeito. Fica. Tá? Aí eu vou colar isso aqui dos 4 lados. Mais uma tirinha de cola. E por que eu não tô colocando essa faixa bem aqui no centro da caixa? Porque eu tenho uma tampa. A tampa, ela vai cobrir um pedacinho da caixa. Se eu colocar muito no centro, eu tampo a faixinha toda. Então, um pouquinho mais abaixo, tá? Qual que é essa lixa? Essa é uma lixa 220, é uma lixa fina. É lógico que eu tô usando uma lixinha de silicone aqui, mas pode ser qualquer lixa comum, tá? Uma lixa de parede mesmo, uma lixa comum. Mas é 220, o grão dela é 220, tá? Que é bem fininha. Eu vou lixar aqui só pra não fazer muita bagunça aqui, onde a gente vai pintar. E olha a diferença que fica ela. Fosca. Aqui bem acabadinha, né? Sem essa parte toda áspera que a tinta deixou aqui.
agora eu vou passar a segunda demão aqui. Então foi a primeira mão, você lixou e agora vai passar uma segunda mão. Que agora que ela tá lisinha, né? Lembrando que na parte inferior da caixa, ela selou com a tinta branca. Agora, como é um cappuccino, que já é uma cor similar da caixa MDF, você está selando com a cor... Com a própria cor. Com a própria cor. Para evitar que a gente tenha mais uma aplicação, senão teria que ser um branco, lixa e depois 2 aplicações da cappuccino. Certo. E aqui também um detalhe, eu estou usando um pincelzinho agora, que é um pincel bem macio. Por isso não tem a necessidade da gente utilizar um rolinho de espuma. Tá. Para tirar as marcas, ele vai secar e vai ficar bem lisinho. Se for outro pincel, tem necessidade sim de usar um rolinho também aqui para não ficar marcadas as pinceladas. Pronto. E agora você... Esse pincelzinho volta pra lá. E eu vou voltar agora com um pouquinho, com aquele meu pincelzinho que eu passei o branco. Deixa eu pegar aqui meu... Ele dá uma secadinha nele aqui. Aquele pincelzinho que eu usei pra passar o branco, eu vou voltar com ele. Certo. E vou voltar um pouquinho de tinta... Pegar um pouquinho de água aqui. Eu sei que não precisa de água. Um pouquinho de tinta branca. Bem aguadinha. Aqui nesse cantinho tinha branca. Você misturou com água? Isso, só um pouquinho, não é que eu misturei com água. Eu dei uma molhada no pincel na água e vim aqui e umidifiquei a minha tinta. Porque agora com esse pincelzinho aqui eu vou fazer o que a gente chama de chuva americana, que é esse chapiscadinho. Eu vou arranhar o meu pincel aqui assim, ó. Posso arranhar aqui pra não... Pode sim. Em você, ó. E arranhando o pincelzinho assim... Como é o nome dessa técnica? Chuva americana. Chuva americana. Isso, ou chapiscado, né? Dá certo também fazer com... escova de dente. Um pincel mais durinho, um pincel bem durinho, mais dura. É, aquele que eu tava utilizando agora, que é macio, não faz isso. Tem que ser um pincelzinho de cerdas duras, tá? Ó, prontinho. Ele fica todo cheio de chapiscadinho. Aqui. Então, voltamos para a parte da colagem. Agora eu vou... Aquele papel de scrap já tá recortadinho aqui no tamanho da minha tampa. Exato. Do tamanho que vai ser, tá? Esse também você cortou com o estilete? Isso, cortei com estilete. Às vezes dá pra você colar o papel todo e fazer o refilado com estilete. Mas essa caixa, não sei se você notou, ela é topeada, ou seja, ela tem a bordinha arredondada. Quando ela tem a bordinha arredondada, é mais difícil a gente passar o estilete sem pegar um pedaço da madeira. Então eu prefiro cortar o papel antes, tá? É melhor. Agora eu vou aplicar. Eu preciso de outro rolinho, porque a minha superfície é grande. Se eu ficar com o meu pincelzinho aqui assim, ó, quando eu chegar aqui, a minha cola já secou. Certo. Então, quando a superfície é maior, eu vou fazer o seguinte, eu coloco a cola aqui. Com o pincel eu levo nas bordinhas. Bem rapidamente, para a cola não secar. E sempre, você tá vendo, do centro para fora. Eu não faço de fora para dentro, senão eu vou acumular bastante cola aqui nas laterais. Ponta, tá. Então, sempre do centro para fora. E finalizo com o rolinho. Rapidinho. Rapidinho, ó. O rolinho, ele vai tirar os excessos de cola, porque o excesso de cola, ele pode rasgar o papel, ele pode dar bolha.
rapidinho, já preenche a tampa. Ó, e fica bem uniforme, tá vendo? Fica. E agora eu vou colar o meu papel aqui. Ele tá bem ali aqui no centro da caixa. Eu só ajeitei ele e aí eu aliso. Sempre do centro, primeiro, pra fora. Pra fora. Sempre. Fico bastante tempo aqui no centro, tá? Só pra garantir. Alisa bastante, faz muito carinho. Mas é um carinho meio firme, tá? É um carinho meio fortinho, né? Tão levinho assim. Carinho um pouco bruto. É. E você pode utilizar, eu gosto muito de utilizar o cabinho do pincel e passar aqui, ó, nas extremidades do finalzinho do papel, porque aí a gente dá uma ajeitadinha no papel meio que... Encaixa. A gente achata, na verdade, o finalzinho do papel, ele fica mais rente com a madeira, fica mais bonito e mais difícil de levantar depois. Nossa, dá pra fazer também com papel de fotografia. Dá. Com fotografias. Dá pra fazer com fotografia. O ideal é você fazer uma cópia laser da fotografia e não utilizar a fotografia em si. Porque o papel fotográfico, ele pode manchar. Ele precisa de uma cola que a gente chama de acid free, sem o ácido para não amarelar com o tempo. Mas se você usar uma cópia da foto, tranquilo, normal, tá? Vamos voltar com a mesma rendinha agora, aqui, e fazer o acabamento em volta da tampa com a rendinha. Aqui eu vou usar o meu pincel, porque eu quero que a renda cole aqui na parte sopeada, que é arredondadinha, e também na caixa. Então, nesse caso aqui, eu vou passar uma extensão maior, né? Uma largura maior. Não é nem mais cola, é só uma extensão maior. Tá. Essa parte de acabamento, eu vou só pôr água para trazer isso aqui para cá. Ela é bem fundamental, ela tem que ficar bem bonitinha, bem acabada. Porque é vitrine, né? O que a pessoa primeiro vai ver aqui é só... Lembrando que se cola com a parte da renda de nylon, é a parte áspera que vai junto com a cola. Isso, exatamente. É lógico que depois de colada a rendinha, ninguém vai chegar para você e falar assim, ó, nossa, você colou a rendinha do lado do avesso. É muito difícil alguém notar isso. Mas já que a gente está fazendo, a gente pode já começar fazendo bem certinho. Para facilitar o trabalho. Para você que costura, você vai conseguir enxergar rapidinho, né? Consigo, já vai o tato pelo olho. Como a gente sempre vê muita coisa, a gente trabalha, a gente fica com o olho meio clínico. Então a gente percebe. Essas pessoas notam com mais facilidade, né? A renda do avesso. Mas eu mesma não noto, eu não fico olhando se a renda do lado do avesso, se não tá, eu olho o acabamento no geral. Aqui eu já passo com bem mais cuidado, né? Do que aquela outra parte que a gente estava colando, pra cola não vir pra cima do papel. Vai colocando. Aqui nessa caixa, você vai ver que eu preciso dar um piquezinho aqui nas lateraisinhas, porque a caixa, como eu disse, ela é topeada. Então ela é arredondadinha, eu preciso dar esse piquezinho para ele ficar bem colado, senão ele vai levantar com o tempo. Fica imperceptível, na verdade ele encaixa, a renda encaixa na caixa. Exatamente. Quando você vê, quando a gente dá aqui, ó, sim, parece que você fez milimetricamente aquele ângulo de 40 graus, 45 graus ali, mas não. Aqui, né, eu vou fazer uma emenda, então a emenda é sempre na quininha. E onde a gente finaliza aqui sempre uma quantidade maior de cola, né, pra não ficar levantando.
O mesmo piquezinho aqui, ó. Foi. Aqui. O corte reto e o piquezinho. Pronto. Aqui. Agora eu vou também colar as pérolas, porém vou colar elas aqui. Na verdade, olha só, eu vou colar em cima do papel. Então aqui não tem necessidade de você colocar a cola, porque a rendinha, a pérola em cima do papel, ela vai grudar com bastante força e só vai sair se você quiser puxar. É. E se você puxar, vai sair o papel junto. Certo. Então aqui não tem necessidade de você utilizar a cola. a cola. Mas se vocês quiserem em casa utilizar, não tem problema. É que não tem necessidade. Então, menos material, menos custo, Mais facilidade. mais facilidade de você vender. Um precinho mais fácil. Você tá vendo que ela vai se transformando? Fica muito E delicada. vai ficando linda, né? Puxando. Prontinho. Tá? Toda finalizada em cima. Agora a gente vai fazer, eu vou pôr a minha cola quente para esquentar, para a gente fazer a colagem das flores e a decoração final. Flores. Pode falar. Eu escolhi aqui um aplique que tem um texto um pouquinho diferente daquele ali, porque essa caixa é um pouquinho menor e acho que ia ficar melhor. Então, esse aplique aqui eu não vou pintar. Eu vou deixar ele no tom de madeira, que ele vai ornar aqui com a nossa borda, que tá pintada de cappuccino. Então, sempre tem que ter um tom sobre tom. Outra facilidade também que a gente encontra hoje em dia, que são as frases já feitas. Exatamente. Então você vai numa loja, você escolhe ali uma frase que mais combina com você, ou para quem você vai presentear, ou para alguém que encomendou, para poder estar enfeitando mais ainda a caixa. E você ainda pode fazer frase personalizada. Por o nome de alguém, tem essa possibilidade de você personalizar a sua frase, assim, para fazer um trabalho bem personalizado, tá? Então, aqui, ó, a nossa caixa tem esse espaço aqui, nosso papel, que é mais vazio, onde a gente consegue dar uma leitura melhor para nossa frase do que se eu colocar aqui. Sim. Então, a gente tem que buscar um pouquinho disso também. Se eu colocar ele aqui, eu vou ter menos leitura do que se eu colocar ele aqui. E pensar no espaço onde a gente vai colocar flores. Na nossa caixinha aqui, a gente tem flores aqui embaixo, mas eu posso colocar, de repente, flores aqui, nesse canto. Eu vou manter as flores aqui embaixo, que eu peguei esse apliquezinho mesmo para fazer isso, tá? A cola que a gente vai colar o aplique é a mesma, cola branca, tudo com cola branca por enquanto. Não tem necessidade de passar a cola no aplique todinho, então você pode fazer assim, ó, batendo o pincelzinho de lado. Mais nas extremidades. Isso, principalmente nas extremidades, onde pode levantar, né? Mais um pouquinho no meio também. Não se preocupem se depois ficar um pouquinho de cola aparecendo, branquinha ali, porque ela vai secar e vai ficar transparente. Eu vou virar a caixinha um pouquinho pra mim, só pra colocar ela certinho aqui posicionada. Posicionar no centro, onde você escolheu. Isso, que não é necessariamente no centro. Dá uma olhadinha aqui, pra ver se ela tá retinha, pelo menos. Ficou ótima. Coladinha aqui. E agora, a gente vai fazer a parte final, que é decorar com as flores e os cordões. O mesmo cordão que eu usei embaixo, eu vou usar aqui em cima. Então, antes de vir as flores, vem os cordões embaixo. Isso, vem os cordões embaixo primeiro. Então, eu vou fazer aqui, eu chamo de emaranhado, que é um
rolinho de fio, eu vou pegar os 2 fios juntos aqui, eu tenho o cordão remi, que a gente já usou, e um cordão encerado branco. Eu seguro ele aqui na ponta, dou umas giradinhas aqui, ali deve ter umas 3 voltas, 1, 2, 3 voltas, seguro ele, vou cortar esse excesso aqui de fio. Aí eu vou juntar aqui no meio, ele é um círculo, né? Certo. Eu vou juntar aqui no meio, aqui meio com meio, ele fica assim. Como se fosse um laço. Como se fosse um laço. E aí eu vou amarrar ele aqui, pego uma das pontinhas soltas aqui e amarro só pra ele ficar firme. Fiz um que eu chamo de emaranhado. Sempre eu faço isso, ó, eu dou uma bagunçada nele pra ele não ficar muito simétrico. Tá? Então agora ele já ficou uns maiores, uns menores, e ele vai ser colocado aqui antes das minhas flores. Eu posso escolher flores nos tons do papel, ó. Essas flores aqui a pessoa encontra na loja já pronta? Encontra também, porém você pode fazer elas com papel de scrap. Detalhe que essas flores aqui têm um significado especial. A Marisa também dá aula e são das suas alunas. Isso. As minhas alunas me mandam muitas flores, elas sabem que todas as minhas caixas têm flores, é meio que uma assinatura minha, então elas me mandam muitas flores. Eu sei fazer flores, gente, mas eu gosto muito de usar as flores delas para prestigiar o trabalho delas também. É uma homenagem. E sempre alguém perguntar de quem eram aquelas flores lindas, eu falo, sabe, no inbox, eu mando mensagem, então todas essas mensagens, todas essas flores aqui, por exemplo, eu não sei o que eu vou usar, mas essa escala de cores aqui, ó, ela combina com o meu papel. Todas elas aqui eu poderia estar utilizando esse papel. Lógico que não muitas. Então eu vou escolher 3. Eu vou escolher essa aqui, que tá no salmão. Uma amarela. E uma rosa ou uma branca? Rosa. Esse tom para combinar com essa aqui, talvez? Sim. Ó, né? Aí essa aqui, amarelinha, eu acho que vai ficar bem viva. Essas 3 eu vou utilizar. Está na composição. Está aqui. Deixa eu pegar um tubinho de cola quente aqui. E aí eu vou colar tudo com a cola quente, que a cola quente é muito fácil de utilizar. Então já visualizou, primeiro a Marisa que colocou, fez o lacinho, colocou em cima da peça, escolhemos as cores, visualizamos, aí a gente vem com a cola quente. Exatamente. Porque eu sei que existe pessoa em casa que já vai querer ir no desespero, já colando, e não é assim. Dá pra visualizar. Dá. E tem gente que coloca primeiro a cola quente e depois vai escolher as flores. Não vai dar certo, vai secar. A cola quente ela é muito boa, mas ela é muito rápida. Você tem que ter uma agilidade boa, né, pra ela, que ela seca rápido. Então, faz a montagem primeiro, vê se você gosta, não gostou, tira uma, coloca outra. Às vezes tem muito fio, você quer colocar menos fio. Então, eu gosto sempre do conteúdo. É o acabamento, eu gosto de colocar como vai ficar. Às vezes eu tiro uma foto, fico olhando na foto pra ver se ficou legal. Dá aquela namorada. Exatamente. E geralmente eu mudo. Geralmente eu mudo. Aqui eu vou colocar um pouquinho de cola quente e o cordão por cima. Aí, as flores. Aqui. A laranja. Amarelinha. Um vermelho queimado essa aqui, né? É. Enquanto ela tá molhadinha, a gente consegue dar uma movimentada. E pronto. Fechou a caixinha. Com isso, a nossa parte de baixo também já tá seca. E a gente tem uma caixinha prontinha, finalizada. Vou tirar agora esse fita crepe aqui, que ele já secou também. Finalizada. Então está pronto. Marisa, passa para o pessoal de casa a sua rede social. Vocês podem me encontrar no Instagram, @MarisaMagalhães, ou no Facebook, facebook.com/Marisa Magalhães, com 2 S no final. Entra lá que tem uma comunidade muito legal, a comunidade Marisa Magalhães, que tem várias peças com passo a passo, com vídeos, muito legal.
Não deixe de participar e para você também assistir esse episódio e outros do Faça Você Mesmo, entra no YouTube da TV Câmara Campinas, vai lá na playlist, digita Faça Você Mesmo, que tem um mundo de ideias para você começar em casa. Não deixe de fazer essa caixa. Marisa, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada por ter dado todo esse aulão, porque não foi apenas uma caixa, foram aulas de técnica, de precificação, de valorização. Falando em valorização, eu achei lindo, eu acho muito legal você estar usando as flores, os materiais das suas alunas, né? Isso mostra que tudo é possível. Exatamente. E a gente precisa disso no nosso dia a dia, de mulheres que levantam outras mulheres. Muito obrigada, Marisa. Imagina, eu agradeço a oportunidade de poder mostrar um pouquinho do meu trabalho, do meu material. Fico muito feliz de estar com você aqui. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Você aí de casa, não deixe de fazer sua caixa personalizada. Eu já te deixo um beijo e até o próximo Faça Você Mesmo.